Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade de estar na tua santa e gloriosa presença nesta madrugada de segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, amigos do YouTube, Facebook, Instagram e também do WhatsApp. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando a todos, dando graça, sabedoria, paz, vida longa na presença do Senhor. Amém? Sem delongas, vamos trazer aqui mais uma mensagem cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. Deus seja louvado. Encontra-se hoje Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 15, verso 10 a seguir. Assim está escrito na poderosa palavra de Deus. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isto torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Aleluia! Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Mas as coisas que vêm da boca vêm do coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Oremos. Soberano e eterno e amado Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida nesta madrugada. Um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que teu Espírito Santo, ó Pai, abra as mentes e os corações de todos amados irmãos, amigos que ouvirão esta mensagem através desse vídeo, em nome de Jesus. Fala aos corações, Senhor. Repreenda o bloqueio
Repreenda, Senhor, todo espírito roubador da semente. Abre o entendimento, fala conosco. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, daremos um tema nesta mensagem. Aleluia. O tema é coração puro. A Bíblia diz que os puros de coração, estes verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso de número 8. Os puros de coração verão a Deus. Nesta passagem lida de Mateus 15, 10 ao 20, quando Jesus, ele está reunido sempre em sua volta, tinha uma multidão. E como sempre, os fariseus e os mestres da lei, tentando sempre pegar Jesus numa falha. E no capítulo 15, que lemos, no verso 1, está escrito que alguns dos fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a lei? Aí ele diz: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa das tradições de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai, à mãe ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus. Qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da tradição de vocês, anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regra ensinada por homens. Obviamente que Jesus não estava ensinando os seus discípulos a não comerem tendo higiene pessoal, como lavar as mãos. Não era isso, mas os fariseus, mestres da lei, por tradição religiosa, eles tinham o costume, hábito de lavar os copos, os talheres, os pratos, as mãos, tudo isso antes de comer. Mas Jesus foi abordado por ele porque os seus discípulos não lavaram a mão ao sentar à mesa, como era a tradição deles. Então essas tradições religiosas é que fazem com que o ser humano
principalmente os que se diz crente, porque muitos são religiosos, mas esquece os mandamentos, os preceitos de Deus e prefere viver nas tradições. Então, por conta desta pergunta, dessa abordagem dos mestres da lei e fariseus, dizendo que os discípulos de Jesus transgrediam exatamente as tradições religiosas, os ritos religiosos do judeu, dos fariseus, mestre da lei. Então o que é que acontece? Jesus vai dizer que eles, por sua hipocrisia, tradições humanas, eles estavam, pelo contrário, era eles que estavam desfazendo, pelas suas tradições, anulando o mandamento de Deus. Na velha aliança, os filhos, quando não queriam ter cuidado com os pais, cuidar dos pais quando eram idosos, eles davam aos sacerdotes uma oferta chamada Corban. E esta oferta era uma forma de ele se eximir da sua responsabilidade diante dos pais, de cuidar dos pais, honrar os pais. E aí dava esta oferta. E aí Jesus vai chamá-lo de hipócritas. Como diz no verso de número 3, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa das tradições de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como uma oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus mandamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amados, então a palavra de Deus, ela ensina que, por tradições do povo, aleluia, fariseu, mestre da lei, eles, com seu rito cerimonial de lavar muito as mãos, os copos, os pratos, mas os corações deles estavam cheios de rapina. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jesus vai dizer àqueles homens e aos discípulos que, na verdade, o que contamina não é o que entra pela boca, no sentido de não lavar as mãos. Obviamente que Jesus não estava ensinando ninguém a não ser higiênico, cuidar da higiene. Pelo contrário,
mas queria dar a esses homens religiosos que são hipócritas, estão mais apegados às tradições do que à própria palavra de Deus. Então Jesus vai dizer que o que contamina não é comer sem lavar as mãos. Obviamente que devemos sim higienizar as mãos, ou seja, ser higiênico, lavar as mãos, mas, porventura, se podemos comer, a comida não vai contaminar. Por que não contamina? Porque ela vai para o estômago e depois é expelida. Aleluia! Mas o que sai do coração do homem, ser humano, é isso que contamina. Porque, como disse Jesus, do coração sai as coisas má. Quando Pedro pergunta a Jesus para que explicasse a parábola, no verso 15 de Mateus, capítulo 15, verso 15. Então Pedro pediu, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Aleluia! Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz, como é o tema desta mensagem, que devemos ter o coração puro. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurado ou bem feliz os puros de coração. Aleluia. Quando o coração é puro, a boca fala coisas boas. Da boca pode matar ou dar vida. Como disse o provérbio de Salomão, capítulo 18, 21, que da nossa boca tem poder para matar ou dar vida. Dar vida ou matar. Vida ou morte. Porque palavra tem poder de matar e de dar vida. E quem gosta de se fartar dela, aleluia, quem gosta de usar as palavras, vai se fartar dela. Então tudo que nós falamos, liga na terra e será ligado no céu. Mateus 18, 18, parte A. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, no mundo espiritual, o que nós falamos, ela liga na terra e será ligado no céu. Não adianta alguém dizer como nós ouvimos sempre. O que vale é a intenção do coração. Eu não falei desse jeito, Deus sabe. Mas Deus vela com a sua palavra para se cumprir. O diabo, ele se aproveita do que sai da sua e da minha boca. Liga na terra, ligado no céu. Então, vamos falar coisas boas. Vamos abençoar e não amaldiçoar. Então, o salmista, ele pergunta, e é o salmista Davi, ele faz uma pergunta ao Criador, ao Deus Altíssimo.
no Salmo 24 e o verso de número 3. A seguir está escrito assim: glória a Deus. Salmo de Davi, capítulo 24, verso 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, e o coração puro. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura a deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, o Deus e o seu Salvador. Lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. As mãos limpas aqui não é questão de estar lavada com sabão, como os fariseus. Eles têm esse rito, esse costume de lavar as mãos, os pratos, copos, talheres. Não é errado fazer isso, mas esse cerimonial deles, com a hipocrisia, que é para ele mais importante do que a lei de Deus. Mas aqui o salmista está dizendo, no verso de número 4, glória a Deus, a resposta do Senhor: quem vai habitar no monte do Senhor? Quem pode entrar no seu lugar santo? Aqueles que têm mãos limpas. A mão limpa aqui são mãos que não são, digamos, que roubam, que matam, mão suja de sangue, de impureza, digamos que roubam. Por exemplo, quando Davi, ele desejou no seu coração construir um templo para o Senhor. O Senhor disse a Davi que ele aceitaria do filho dele, Salomão, mas não aceitaria de Davi porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Então, porque Davi era homem de guerra, matou muitos homens, e o que mais pesou foi a morte de Urias, um justo, e Deus não aceitou que Davi fizesse um templo para ele por conta que ele tinha a mão suja de sangue. Mas aceitaria de Salomão, porque até então não tinha as suas mãos de sangue. Porém, meus amados, temos que estar com as mãos limpas, não pegar nada de ninguém, não matar literalmente ninguém. Muito não mata com arma ou até mesmo com as suas próprias mãos, como por exemplo Moisés, para defender um hebreu, deu um soco no egípcio e com este soco ele foi à morte. Então muitos matam com as próprias mãos, e outros com arma, e outros por acidente, etc. Então, o que o salmista pergunta e Deus responde: quem vai subir ao monte do Senhor? Quem poderá subir ao monte do Senhor?
Aí ele diz: quem poderá entrar no santo lugar? A resposta, verso 4: aqueles que têm mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por Deus e falso. Ele receberá a bênção do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Perdão. Deus seja louvado. Amados, puro de coração, é bem feliz os que são puros de coração. Vamos dar aqui um grande exemplo. A própria palavra de Deus, ela nos dá as suas diretrizes, seus caminhos. Quando perguntaram a Jesus quem era o maior no céu, e Jesus, com a sua imensa sabedoria, em Mateus 18, verso 1 ao 4, ele diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem faz humilde como esta criança, este é o maior nos reinos dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Por que uma criança? Uma criança, na verdade, ela tem um coração puro. Se você pega uma criança, digamos, quando ela está fazendo alguma malcriação, e dá, digamos, um bolo na mão dela, um tapinha, ela vai chorar, vai fazer um escândalo, não é assim? Mas no mesmo momento, se você pega aquela criança no colo e dá a ela um beijo, um abraço, ela já esquece, o coração dela é puro. Agora vai dar um tapa no adulto, mesmo dizendo a ele que foi uma brincadeira, para ver se ele vai esquecer. Então o coração de uma criança é pura. E Jesus disse: se eu e você não se converter como uma criança, não podemos entrar no céu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Amados, então, os puros de coração, esses verão a Deus. E como guardar o nosso coração? Essa é a pergunta. Porque, na verdade, o próprio Salomão, no capítulo de número 4, e o verso, Provérbio 4, 23, ele diz: tudo que tens, guarda o teu coração, porque deles tereis vida. Guarda o coração, porque deles tereis vida. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.
E como guardar o coração? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aleluia. Amados, o coração do ser humano, ele é enganoso, traiçoeiro. A Bíblia diz: quem pode conhecê-lo? No capítulo de Jeremias 17, e no seu verso de número 9 diz assim: o coração é o mais enganoso de que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então o coração, ele é enganoso. Muitos dizem: eu fiz de acordo com o desejo do meu coração, de acordo com o que estava no meu coração. Mas cuidado com seu coração, porque a Bíblia, ela tem razão. Romanos capítulo 4, Romanos 3, verso 4. Seja todo homem mentiroso, Deus único verdadeiro. Então a Bíblia está dizendo que em Jeremias 17, verso 11, Jeremias 17, verso 9, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amados, muitas vezes nós falamos com alguém, pela manhã está tudo tranquilo, tudo em paz, à tarde a coisa muda, à noite já mudou de novo. Então é uma inconstância, porque o coração é enganoso. Cuidado com o coração. Precisamos mortificar o nosso coração. Mortificar no sentido das suas paixões, porque o cérebro, ele faz o que deseja o coração. Os dois estão em sintonia. Então o coração deseja as coisas exatamente que vai dar prazer à carne. Porém, precisamos ter uma vida de consagração, uma vida de jejum, com palavra. Essas coisas nos dá santificação, mortifica a nossa carne, e aí vai o Espírito operar nas nossas vidas. Amém? Deus seja louvado. E a palavra é ela que vai exatamente nos dar o caminho, como guardar o nosso coração. Glória a Deus. Por exemplo, o salmista no Salmo 119, e no verso de número, aleluia, 8, aliás, 119, verso de número 10 e 11. O verso 10 diz assim, do Salmo 119:
Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardando a palavra no coração, então nós temos a diretriz e o caminho correto para guardar o coração, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia o nosso caminho. Quando Jesus disse, em João capítulo de número, aleluia, 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, e todos aqueles que me seguem nunca andará em trevas, mas terão vida eterna. Está repreendida essa música aqui no nome de Jesus. Senhor, joga por terra. Então, meus amados, a palavra de Deus diz, guardei num coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, para guardar o coração, temos que estar de acordo com a palavra. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o coração é um órgão, mas não estamos falando do coração que bombeia o sangue para todo o corpo. Estamos falando das intenções do coração. Esse é o perigoso. Aleluia. Glória a Deus. Por exemplo, quando Samuel, ele foi ungir o filho de Jessé, Deus não falou para Samuel quem era ele. Disse apenas, vá à casa de Jessé e lá unja um dos seus filhos ao rei de Israel. Então Saul foi, e quando foi levado à sua presença os filhos, o primeiro, Eliabe, a Bíblia diz, em 1 Samuel 16, a partir do verso 6, que Eliabe era jovem, digamos, no mundo fala malhado, bonitão, 2 metros de altura aproximadamente, vistoso, e o profeta, olha como o coração enganoso, que conhecia a voz do Senhor desde menino, Samuel, Samuel. Lembra? 1 Samuel capítulo de número 3. Quando ele foi ali e ele disse, me chamou, Senhor, eis-me aqui. Ele disse, não fui eu que te chamei, vai dormir. Isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez, Eli disse a Samuel, quando você ouvir ele dizer Samuel, diga assim, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Então Samuel, desde criança, ele teve intimidade com o Criador. Mas quando ele viu Eliabe, deixou-se enganar pelo seu coração, pela aparência. Então o texto vai dizer assim, 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Glória a Deus. Quando chegaram a Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza este que o Senhor quer ungir. Imediatamente o Senhor o repreendeu. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu
o rejeitei. O Senhor não vê o homem. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Repetindo. Contudo, disse Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, aparência. Aleluia. Mas o Senhor vê o coração. O coração. Glória a Deus. Então, meus amados, o coração é enganoso. Até mesmo Samuel, que tinha intimidade, conhecia ao Deus Altíssimo, ouvia a tua voz. Então ele, na verdade, se enganou quando viu a aparência de Eliabe. E o Senhor o repreendeu, dizendo que ele não vê o homem como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, vamos ver aqui outras passagens falando acerca do coração. Glória a Deus. Em Mateus capítulo de número 11, verso 29, Jesus disse: sangue de Jesus tem poder. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia. Então temos que ter um coração humilde como de uma criança. Senão não vamos entrar no céu. Muitos têm um coração duro, não perdoa, deixa a mágoa descer o coração e fica remoendo o problema, quando na verdade a Bíblia diz que devemos limpar os nossos corações. Porque na verdade o coração procede exatamente os maus pensamentos, os assassinatos, adultério, roubos. É o que diz a palavra, e foi Jesus que falou em Mateus 15, como lemos, a partir do verso de número 15 em diante. Glória a Deus. Então, meus amados, precisamos ser puro de coração. Como disse o próprio Jesus, bem-aventurados os limpos ou os puros de coração. Outra versão diz os limpos de coração. Mas a versão melhor é os puros de coração. Quando, por exemplo, no livro de 1 de João, seu capítulo de número, aleluia, primeira carta de João, capítulo de número 3, vai dizer assim, glória a Deus, aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, aleluia. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios 7, verso 1 está escrito: amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então somos nós
que temos que purificar exatamente nosso coração. Mas o interessante é que o próprio Deus, Ele se encarrega de fazer isso quando você e eu o buscamos, confiamos. Porque em primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, e aqui cai por terra quando dizem que Deus só quer o coração. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês e seja preservado, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bem feliz, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se não tiver um coração puro, um coração como de criança, ninguém verá Deus. Como também o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Para ter paz com todo, tem que ter um coração puro. Porque nós vivemos num mundo aonde o amor tem se esfriado, aonde o pecado tem aumentado, e por conta disso vem as contendas, vem as confusões, os ciúmes, as invejas. Então, se não tiver um coração puro, não pode viver em paz com ninguém. Por isso, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aleluia! Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Deus. Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipe, concernente aos corações. E ele vai dizer assim, que a paz de Deus, que intercede todo entendimento humano, guardará nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus. Quando o Senhor nos dá paz e Ele guarda a mente e o coração, então vamos ter paz com todos. O inimigo não vai poder minar a mente, nem colocar impureza nos corações, pensamento impuro, desejo impuro, pensamento de morte. Por isso o Senhor, Ele guarda a mente com a paz que intercede todo entendimento humano, guardará nossa mente e nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, temos que viver numa vida de consagração, com jejum, com oração, com palavra. A palavra que liberta, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É a palavra que nos santifica. João capítulo 17, verso 17. Santifica o Senhor pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. É a palavra que nos limpa. João 15, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado, disse Jesus. Então é a palavra que nos guia. Salmo 119, verso 103.
verso 105. Lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Então a palavra é alimento, alimento sólido, alimento que alimenta nossa alma, nosso corpo. Como disse o Senhor a Satanás na tentação, Lucas 4,4, Mateus 4,4, e ainda se encontra em Deuteronômio, repetição da lei, capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Amém? Deus seja louvado. Então, a palavra é ela que nos santifica, que nos liberta. Porém, se não tivermos uma vida de consagração com o jejum, aí a carne não quer saber de meditar na palavra, a carne não quer saber de orar, porque o diabo sabe que quando você e eu medita nessa palavra de dia e de noite, como o Senhor instruiu a Josué, Josué 1, verso 8, dizendo: não aparte da tua boca o livro desta lei, e nela medite de dia e de noite, para fazer conforme tudo que nele está escrito. Somente assim prosperará em tudo que fizeste. Não fui eu que te mandei? Esforça-te e tenha ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, então o inimigo da nossa alma, quando ele vê alguém mergulhado neste livro, que é uma espada, ela serve para quem está pregando e depois para todos que ouvem. Muitos não gostam das pregações cristocêntricas que confrontam o pecado, que confronta a santidade, que confronta a cruz. Ou seja, temos que pregar o evangelho da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 18. Paulo escrevendo àquela igreja aos Coríntios: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Amém? Deus seja louvado. Então, a palavra, mas se não tivermos uma vida de jejum, consagração com jejum, com oração, o inimigo bota sono, o inimigo bota dispersão. Às vezes alguém está pregando a palavra, outros estão bocejando, o pensamento está longe, para que a palavra não desça ao coração. Vamos fazer como o salmista, Salmo de número 119, verso 11. Escondi, Senhor, a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Jesus. Amados, observe que no capítulo de Mateus, verso 23, vai dizer assim, Mateus capítulo de número 23, do verso 25 ao 28. Quando Jesus, ele estava sempre com a multidão, tinha sempre fariseus, mestre da lei, e Jesus rasgava o verbo contra eles por conta da sua hipocrisia, suas tradições, querendo sempre pegar Jesus numa falha. Só que eles não sabiam que Jesus, antes que eu e você fale, ele já sabe. Ele examina as mentes e os corações.
Então, em Mateus capítulo de número 23, verso 25 ao 28, ele disse assim: glória a Jesus. Ai de você, mestre da lei, fariseu hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, lembra? Capítulo 10, capítulo 15, verso 10 que lemos. Ai de você, mestre da lei e fariseu hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Coração, aleluia. Verso 26, fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Aqui Jesus falando em parábola, que é para limpar o coração, não era o interior do copo e do prato literalmente, porque o exterior do prato e do copo fica por fora, não é assim? Verso 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora justo, por fora parece justo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. É do coração que surge adultério, assassinato. As pessoas, por ganância, por avareza, elas matam, elas roubam, sequestram. Então, meus amados, vamos dar lugar ao Espírito e não à carne. Porque a carne, ela deseja matar, mas o nosso Espírito deseja a vida, é o contrário. Glória a Deus. Ainda no livro de Mateus, capítulo 12, verso de número 34, Jesus diz assim, glória a Jesus. Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Os puros de coração, esses verão a Deus. Deus seja louvado. Meus amados, vamos fazer o que a palavra manda. Vamos ser puros de coração. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 7, verso de número 12, diz assim: tudo que vocês querem que os outros te façam, fazer vós também a eles. Cumpre-se a lei e os profetas. Se você e eu queremos respeito, temos que dar respeito. Se queremos fidelidade, temos que ser fiel. Se queremos justiça, temos que ser justo. Aleluia. Se queremos que as pessoas nos amem, temos que amá-la. Se fizéssemos isso, não precisaria de mais nada.
Porque tudo que você quer para você é o melhor, sim ou não? E se você quer o melhor para você, queira também para o próximo. Cumpre-se a lei e os profetas. E se assim fizéssemos, não teria inveja, não teria morte, não teria adultério, não teria falsidade. Seria maravilha. Mas infelizmente, isso só vai acontecer no céu, porque o mundo inteiro jaz no poder do maligno. 1 de João 5, verso 19. O diabo já tomou conta deste mundo por conta do pecado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aprender com Jesus. Ser humilde e manso de coração. E assim teremos descanso para a nossa alma. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é bigúmia, serve para quem prega e depois para todos que ouvem. Quando alguém achar que o pregador, o pastor, ele está querendo, como muitos dizem, aproveitando da palavra de Deus para, digamos que chamar atenção, ou às vezes para trazer uma repreensão, mas primeiro serve para ele ou para mim. Porque antes de vocês ouvirem esta mensagem, primeiro eu meditei nela. Serve primeiro para mim, para depois para quem ouve. Amém? Deus seja louvado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Felizes os puros de coração. Esses verão a Deus. Já chegando para o final desta mensagem, falando de pureza do coração, falando de coração puro, coração limpo, e a Bíblia é clara, temos que ter um coração como de criança, porque se não tiver um coração como criança, não vai poder ver a Deus, não vai poder ir para o céu. E isso só é possível quando temos uma vida de jejum com palavra e oração. Palavra, oração e jejum. Uma vida de consagração. Amém? Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, meus amados, precisamos ter esta vida de jejum, de oração, de consagração, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, Ele nos aproxima de nós. Por exemplo, glória a Jesus, a palavra diz assim, segunda carta a Timóteo 2, 22 diz assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vamos guardar o coração, porque dele procede toda a nossa vida. Provérbio, capítulo de número, aleluia, 4, verso 23. Glória a Jesus. Filipenses,
capítulo 4, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 10 e 9. Ainda Romanos 12, verso 2. Não andem ou não amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. E para encerrar, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece a minha iniquidade. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmista Davi no Salmo 139, verso 23 e 24. O Senhor lhe sonda os nossos corações. O Senhor vê os pensamentos. O Senhor sabe o seu sentar e o meu, o levantar. Quando trabalhamos, quando falamos da palavra de Deus, quando também vemos coisas, está no lado em nome de Jesus. Quando as pessoas, elas veem pornografia, quando estão nas coisas ocultas, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e os maus. E aqui eu encerro. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Então é a palavra de Deus que nós precisamos guardar no nosso coração. E o Dr. Lucas diz assim: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque da sua boca fala o que está cheio o coração. Bem feliz, bem-aventurado, os puros ou limpo de coração, porque eles verão ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue nos limpando os nossos corações com a sua bendita palavra, gerando em nossos corações o fruto do Espírito, que começa com amor, com paz, com bondade, mansidão, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. São 9, e contra essas coisas não há lei. Deus seja louvado. Que todos fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Um grande abraço.